Muito bem, olá, muito boa tarde a todos. Estamos começando mais uma edição do programa Rádio Chofé, aqui pela Melodia FM 87.9. Estamos também ao vivo com imagens pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram. A você que nos acompanha aqui ao vivo, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Você que ainda não segue a página da rádio, só clicar aí, @Melodia Conquista, e acompanhar aí os nossos programas ao vivo com imagens de alta definição, som de qualidade e principalmente um jornalismo com qualidade, com responsabilidade, um jornalismo de ponta a ponta. Agora, 12:11, estamos começando o seu encontro diário com a informação aqui pela Melodia FM 87.9. Eu sou Genildo Ribas e juntos vamos conferir os principais fatos que movimentaram a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, também notícias do mundo nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025. O programa Rádio Chofé é uma iniciativa do Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região, sempre com muito carinho, respeito com a categoria dos rodoviários, porque aqui na Rádio Chofé as notícias mais importantes do dia você confere com análises. Falamos de economia, falamos de política, falamos de clima, de trânsito, tudo o que você precisa saber para seguir muito bem informado na sua tarde de hoje. Fique com a gente, porque o programa Rádio Chofé está no ar. Hoje, 15 de setembro, temos aí 4 datas importantes para ser lembradas hoje, tá? Hoje é dia do cliente, ou seja, toda pessoa é cliente em algum momento, né? Mas o comércio ele tem que criar aí expectativas, criar opções para valorizar e reconhecer que todos que movimentam a economia devem ser incentivados, né? As empresas, os prestadores de serviço, a incentivarem cada vez mais a qualidade do bom atendimento. Por quê? Quem é bem atendido, gente, volta para comprar. Independente do nicho de mercado, tá? Independente do tamanho do seu negócio. O segredo é atender bem para que você tenha o cliente como fonte da sua empresa, que na verdade é. O objetivo da sua empresa é vender, é faturar. E isso depende de quem? Do cliente. Mas para o cliente continuar dentro da sua empresa ou comprando da sua empresa, ele precisa ser bem atendido. Logicamente que existem outros fatores, como a qualidade do seu produto, a qualidade do seu serviço. Não adianta ser bem atendido. Você tem que ter uma série de fatores que agregam valor ao seu produto ou ao seu serviço, que vai fazer com que o seu cliente volte a comprar e dê continuidade no ciclo do seu negócio, tá? Mas uma dica importante é você tratar bem o seu cliente, é você entender o que o seu cliente precisa para oferecer o produto certo para ele, tá bom? Hoje também celebramos o Dia Nacional da Musicoterapeuta. É um profissional de saúde que utiliza da música como ferramenta de tratamento, promovendo o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar psicológico. A música ela faz parte de tratamento. Não sei se vocês já viram em alguns hospitais aquele pessoal que fica cantando e tocando, né? Para alguns pacientes, aquilo é musicoterapia. Isso faz parte do tratamento. Ajuda o paciente a melhorar. Qualquer que seja a patologia desse cliente, a música ela sempre é bem-vinda, né? De forma aí, uma música, logicamente, uma música que dê pra ouvir, né? Não é qualquer música, porque tem umas músicas que eu vou te falar, viu? Agora também, hoje também, né? É Dia Internacional da Democracia.
instituído pela ONU para reforçar a importância da participação cidadã, o respeito aos direitos humanos e a preservação das liberdades fundamentais. No qual eu cito uma liberdade fundamental, é a liberdade de imprensa, tá? A liberdade de se expressar, a liberdade de ter opinião sobre algo. O que vemos hoje é um risco muito grande para a liberdade de imprensa, para a liberdade das pessoas, que é a regulação de alguns meios sociais, alguns meios de mídias sociais, de mídias da internet, tá? Regulação da internet, melhor dizendo. Então isso é um perigo, tá? É um perigo para o Brasil, porque um dos pilares da democracia é a liberdade de expressão. E na tradição católica, hoje é dia de Nossa Senhora das Dores, uma devoção mariana que recorda aí as 7 dores vividas pela Virgem Maria, né? Sendo um momento de fé, reflexão e esperança para os fiéis da Igreja Católica. 4 datas diferentes, mas que nos lembram a importância da cidadania, da fé, do cuidado com a saúde e da valorização das pessoas no dia a dia. Agora, 12:17. Como vai o tempo e a temperatura? Muito bem, vamos falar da previsão do tempo de hoje, dia 15 de setembro, em Vitória da Conquista. A temperatura mínima registrada, segundo o portal Clima Tempo, é de 15 graus e a máxima de 26 graus. Não há probabilidade de chover hoje, tá? O céu está parcialmente coberto, parte sol, partes nuvens, mas não há probabilidade, segundo o Clima Tempo. O vento sopra a 12 km por hora, umidade relativa do ar mínima de 44% e máxima de 94%. O sol nasceu às 5h39 da manhã e vai se pôr às 17h38. Agora, neste momento, a temperatura em Vitória da Conquista é de 23 graus, com o vento a 13 km por hora e umidade relativa do ar em 62%. Portanto, uma umidade relativa do ar muito boa, né? A pressão atmosférica está aí em 1019, ou seja, estamos no clima gostoso da nossa Vitória da Conquista, cidade grande, terceira maior cidade da Bahia, parte sol, parte nuvem em alguns pontos da cidade. Vale ressaltar que nós temos um belíssimo pôr do sol, tá? Estamos entrando aí já na primavera e o grande problema neste momento, gente, que já estamos há alguns dias aí sem chuva, tá? Sem chuva de verdade, aquelas chuvas que molham a terra. Garoa nós tivemos aí alguns dias atrás. Mas está acontecendo em Conquista uma onda de queimadas que está prejudicando a nossa mata ciliar, o nosso parque de preservação permanente, que é a Serra do Periperi. Esse final de semana nós tivemos diversos focos de incêndio, dando um trabalho gigantesco aí para o Corpo de Bombeiro, causando uma destruição gigantesca na nossa Serra do Periperi e outros pontos também da cidade. Em alguns bairros aí onde tem alguns terrenos baldios. Propositalmente, as pessoas vão lá e tacam fogo em algum lixo, alguma coisa, algum matinho, e aquilo causa um incêndio gigantesco, porque o mato está muito seco. Somente eu vi, ninguém me contou, eu vi 4 focos de incêndio na Serra do Periperi esse final de semana. Um com grandes proporções, pegou uma parte grande da serra, queimou muita coisa. E lembrando que quando queima a vegetação, vai junto animais silvestres, insetos, diversos tipos de animais da flora, da fauna, mas é uma perca que demora, né, para a natureza reconstituir. O que a Rádio Chofé apela e faz aí um pedido para as pessoas não colocarem fogo na vegetação, porque prejudica todo mundo. Aquela folhagem vai lá para a cidade,
É verdade que a serra já está dentro da cidade, mas vão para as casas, prejudica as crianças, os idosos, problemas respiratórios, aquela folhagem ali vai para as roupas que estão no varal, tem que lavar tudo de novo. Então, gente, orientem as suas crianças, orientem aí os seus amigos. Se você vê algum tipo de crime desse, denuncie, chame a polícia. Porque é triste, viu? Você vê uma vegetação queimando, ardendo ali no fogo, queimando tudo. É muito triste. Agora, 12h21. E olha, direitos não são dados, são conquistados. Por isso, o idealizador desse programa, que é o Sintra-VC, está sempre na luta por garantias de emprego, de renda, benefícios para a categoria. O associado do Sintra-VC conta com assistência jurídica gratuita, salão de beleza também gratuito para toda a família, para os associados aí, para os dependentes, tá? Descontos em exames e muito mais. Só ligar 3423-4959, faça a sua adesão. Sintra-VC, sob gestão do Álvaro Souza. Forte abraço a Álvaro, a todos os seus diretores. E olha, falar ni campeonato, ni Sintra-VC, vai ter um campeonato, tá? Que é o 11º, aliás, é o 11º, né? 11ª edição do Campeonato de Futebol Society dos Rodoviários. Vai acontecer no próximo dia 21, tá? Próximo dia 21 de setembro. Vai ser no loteamento Barão Connect 2. Então, Vitória da Conquista aí pode se preparar para receber mais uma edição aí desse evento esportivo com times tradicionais da cidade. Então, os atletas, torcedores, famílias, vai ser uma manhã marcada aí por um espírito esportivo e confraternização da categoria dos rodoviários, tá bom? O torneio acontecerá das 8 da manhã até meio-dia, podendo ultrapassar um pouco o horário, né? Mas tudo ocorrendo aí na normalidade, está previsto para terminar meio-dia. Portanto, a expectativa é que centenas de pessoas, dos rodoviários, amigos, parentes, estejam lá no evento representando aí as equipes que são formadas por motoristas, cobradores, colaboradores de diversas empresas, né? Então a proposta é incentivar a prática realmente esportiva, né? Que é quem está promovendo é o Sintra-VC, juntamente com o Sindivitcar, sobre a organização de Laércio Souza, né? Que é o diretor de esporte do Sintra-VC. Então é um campeonato especial aí, vai mostrar força para toda a categoria, dentro e fora dos ônibus, né? Então, vamos lá prestigiar, tá bom? Dia 21, às 8 horas da manhã, no campo do loteamento Barão Connect, aqui em Vitória da Conquista. Não percam. Opção de lazer e entretenimento para vocês que gostam de um futebol amador, futebol bem jogado, né? De repente sai aí um jogador profissional, já pensou? Pois porque os jogadores profissionais sempre vêm de divisões de bases ou de futebol amador. De repente um rodoviário aí, já pensou jogando aí num grande clube? Deve ter algum aí muito bom, tá? Agora, 12h25. Manchetes dos principais jornais do país. Agora vamos aos destaques dos principais jornais do nosso país. Notícias de hoje, a começar pela Folha de São Paulo, em que na sua capa principal destaca déficits gêmeos, entre aspas, tá? De contas públicas aproximam Lula da gestão de Dilma. Sem nenhuma novidade, tá, Folha de São Paulo? Finalmente você botou uma notícia aí
que compreende o interesse de todos, porque a realidade do país está indo para esse caminho. Lembrando que o governo Dilma, em 2015, teve o pior índice de desemprego do Brasil. A crise se instalou em 2015, com diversas empresas fechando, milhares de pessoas desempregadas. Tomara que isso não aconteça, mas os números indicam uma crise econômica. O jornal Estado de São Paulo destaca que venda extra de soja à China e de carros à Argentina sustentam a balança comercial. Pois bem, o Jornal Globo destaca em sua capa que Nova York recebe o diálogo que pode definir o futuro da energia e da inovação. Uma capa diferente desse o Jornal Globo de hoje. O Jornal Estado de Minas destaca: Ministério põe negociante de prestígio na mira da PF. Quem será, gente, esse negociante? O jornal O Tempo, em sua capa, informa: Câmara fecha o cerco à violência contra animais. Tem que fechar mesmo, porque o povo tem hora que judia demais, né? Teve o caso daquele cavalo, quem não lembra? Depois o rapaz se arrependeu, mas se arrependeu depois que tinha matado o cavalo. O jornal Zero Hora destaca: tarifaço dos Estados Unidos provoca retração em fábricas e ameaça empregos no Rio Grande do Sul. Olha, jornal Zero Hora. Até então, nenhuma novidade, tá? Porque isso já era certo. Como não houve uma negociação, aí agora vem o resultado, né? Inclusive, li uma matéria de que o presidente Lula publicou no jornal New York Times que está disposto a negociar com Donald Trump. Que se Donald Trump procurar ele está disposto a negociar. Olha, quem quer que corra atrás, rapaz. Donald Trump não vai correr atrás do Brasil para negociar, não. O Brasil tem que ser o contrário. E tinha que ser antes ainda, teve um prazo ainda para isso. Por que não fez antes? Mas as consequências é essa aqui que destacam o jornal Zero Hora. Desemprego e empresas prestes ao fechamento. Jornal Correio Brasiliense: fogo assusta moradores do lado oeste. Tá se destacando o lado oeste de Brasília, tá, gente? Mas não muito diferente, o lado oeste de Vitória da Conquista também está na mesma situação em que o fogo também assustou moradores, como eu comentei no início do programa. Serra do Periperi queimando, moradores sendo prejudicados do lado oeste. Jornal à Tarde, Jornal do Estado da Bahia, né? Informa que Justiça define direito à herança de bens digitais. Novas modalidades, né? Novas modalidades de recurso de riqueza requer ajustes na justiça. Tá aí. Agora, 12:30. Ouça agora as manchetes do dia. Agora nós vamos falar das manchetes que vamos destacar aqui no nosso programa. Vamos falar que a sociedade civil participa da revisão da Lei Orgânica de Vitória da Conquista. E também em Vitória da Conquista surgem novas denúncias após trabalhadora ser resgatada em situação análoga à escravidão, após trabalhar 36 anos sem salário. Pasmem. 36 anos em regime análogo à escravidão.
na nossa região, na nossa cidade. Vamos falar também que a empresa Contígio recebe a autorização da NTT para implantar seção entre Vitória da Conquista e São Paulo. Na nossa vizinha cidade de Itapetinga, um jovem autista foi espancado até a morte sob acusação de estrupar uma criança de 5 anos. Mas o laudo confirmou, a perícia confirmou que ele não praticou esse ato e o caso repercutiu muito. Falaremos também que a CGU aponta fragilidade nos controles do INSS contra descontos irregulares. E após procedimento médico, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi diagnosticado com anemia e pneumonia residual. Daqui a pouquinho nós vamos para os detalhamentos dessas notícias, desses destaques, porém antes, vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Rádio Chofé. Agora 12:32. Você está ouvindo Rádio Chofé. Em Vitória da Conquista, Prática Serviços Terceirizados, equipe qualificada e constantemente treinada, portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, recepção e logística, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Prática Serviços Terceirizados. Venha fazer parte do nosso time, acessando o site praticaservice.com.br, praticaservice.com.br e cadastre o seu currículo. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Telefone 3421-8006, 3421-8006. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Rádio Chofé. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 779-9819-6358, 99819-6358 ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. Você está ouvindo Rádio Chofé.
Muito bem, de volta com a nossa programação da Rádio Chofé até 1h. Você tem esse encontro marcado todo dia, de segunda a sexta, de meio-dia até 1h. O programa Rádio Chofé trazendo informações em primeira mão, de qualidade, com responsabilidade. E olha, a Comissão Especial da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, responsável pela revisão da lei orgânica do município, anunciou que a sociedade civil teve participação ativa na elaboração da anteproposta da nova legislação. O processo contou com audiências públicas, um canal online, por onde chegaram 28 propostas populares, tratando de temas como saúde, educação, habitação de interesse social, cultura, causa animal, servidores públicos e desenvolvimento urbano. Após análise, foram incorporadas aí sugestões nas áreas de habitação, cultura e saúde. Outras propostas que já estavam contempladas no texto ou não puderam ser incluídas por se tratar de matérias de competência de leis complementares e de outros poderes, tá? Então, a comissão formada pelos vereadores Luiz Carlos Dudé, Divaldo Ferreira, Alexandre Xandó, Fernando Vasconcelos e Luciano Gomes destacou que a população demonstrou grande compromisso com o futuro da cidade e reforçou o convite para que continue participando do debate. Agora, a anteproposta segue para apreciação em plenário, onde todos os vereadores poderão debater e propor ajustes em um processo que, segundo a Câmara, será marcado pelo diálogo democrático. É importante a participação popular, né? Afinal de contas, o vereador tem um papel fundamental de representar o povo. Portanto, de fato, ele tem que ouvir a demanda da população, tá? E levar isso para a plenária para que se possa ser votado. Vitória da Conquista tem uma tradição muito boa, é um povo politizado. Porém, ainda falta representação popular de verdade na Câmara de Vereadores. Não estou falando dos próprios vereadores que são representantes do povo, não. Estou falando do povo mesmo, dentro da casa, que é chamada Casa do Povo, dentro da Câmara Municipal. O que vemos em muitas sessões são as cadeiras vazias, as cadeiras que deveriam sentar o povo, né? O telespectador, o morador, o líder comunitário. Tem que estar lá, assistindo as sessões, para saber como é que é a atuação daquele vereador que você votou, caso foi eleito. Como é que ele se comporta, quais são as propostas que ele leva para a plenária. Ele fala, ele discute, ele debate, ele apresenta as propostas, ele questiona as propostas. O vereador, ele tem esse papel. Ele tem esse papel fundamental, que é representar o povo. Então, a lei orgânica do município norteia o que pode e o que não se pode fazer dentro das propostas parlamentares, das propostas populares, que deveriam de fato ser populares. As propostas de vereadores não devem, na minha opinião, levar em consideração o interesse próprio ou do partido. Tem que ser levado o interesse popular, a demanda do povo, do bairro, da região, da zona rural, de onde quer que seja. Então, a comissão, ela destaca, ela verifica a legalidade daquela proposta, se pode ou não, porque tem coisas realmente que não é da competência do município, não se pode dialogar ou ser votado, porque existem leis que regem. Mas o povo tem que participar. Esse chamamento da Câmara Municipal para a revisão, para propor isso na lei orgânica é importante, é louvável. Tá? Então os vereadores estão cumprindo o papel deles, de chamar o povo e depois revisar aquela proposta, se cabe ou não. Se vai ser votado e aprovado já é uma outra questão. Mas o que temos que fazer como cidadãos é ir à Câmara de Vereadores também. É uma pena, né, que às vezes as sessões são de manhã, de tarde, as pessoas trabalham, né? E aí não dá para ir. Mas quando for à noite, vá lá,
ou se você tiver um horário flexível, vá lá, assista uma sessão na Câmara. Tem muita gente que critica, fala mal, né, mas não conhece a realidade, nunca foi na Câmara de Vereadores. Voltou, não sabe nem como é que seu vereador atua no Parlamento Municipal, né? Só sabe cobrar. Então é importante a presença de fato, entender como é que funciona, bater um papo, ir lá, conhecer, ver como é que é. Não paga nada para entrar, tá? É a casa do povo, é público. Você não precisa ter, não tem obrigação nenhuma também de falar nada, só assistir. Mas se quiser falar, também pode. Entra com requerimento e vai e fala. O cidadão também tem o direito de falar na plenária, se ele quiser. Agora, 12h41. E olha, uma trabalhadora doméstica de 46 anos foi resgatada em situação semelhante à escravidão. Isso aconteceu na última quinta-feira, no dia 11, aqui em Vitória da Conquista. Outros casos, baseados em informações anônimas, devem ser apurados nos próximos dias, né? Então, de acordo com a fonte consultada, o Ministério do Trabalho e do Emprego ainda não confirmou, mas destacou que a operação que resultou na ação dessa semana de acordo com o órgão, a mulher resgatada foi morar com a família, ainda na infância, quando tinha 10 anos de idade. Sempre trabalhou sem remuneração. Ela vivia em situação degradante, com jornada exaustiva, total disponibilidade às necessidades da família dessa empregada, além de todo o trabalho doméstico realizado na casa. A trabalhadora fazia comida, doces, salgados para uma lanchonete que funcionava anexada à residência, que também era da propriedade dos patrões. Segundo o Ministério do Trabalho, ela ainda cuidava do atendimento, fazia limpeza, fazia tudo, né? Fazia tudo e não recebia nada. Portanto, a Auditoria Fiscal do Trabalho retirou essa mulher dessa residência, né? A equipe atuou com os procedimentos para a realização dos direitos trabalhistas e a inserção da vítima na sociedade. A audiência aí com os empregados domésticos para o pagamento das verbas foi marcado para a próxima terça-feira, portanto, para amanhã vai ter audiência aí com os patrões. A operação, coordenada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, contou com o apoio também da Procuradoria do Trabalho, da Defensoria Pública da União, um ato administrativo também do Ministério do Trabalho e de policiais federais. Também em Poções, teve também uma situação semelhante, né, na nossa vizinha cidade, em que o Ministério do Trabalho resgatou uma idosa de 86 anos, né, foi morar na casa dos pais. Então a empregadora aí, ainda criança, prestou serviço doméstico para a família por mais de 70 anos. Olha para isso, gente, uma pessoa de 86 anos, por 70 anos, trabalhando de forma análoga à escravidão. Ela não tinha autorização para sair da residência. Estava vivido em cárcere, né? Em cárcere privado. Portanto, a equipe dos auditores apurou que quando a jovem trabalhava, ainda sofreu abuso sexual, engravidou, o filho nasceu e o filho foi doado para outras pessoas, sem o consentimento. Olha que caso, rapaz. Quando a gente pensa que já viu tudo, aparece uma dessa, viu? Quando a gente pensa que a escravidão acabou há muito tempo, aparece uma dessa aqui na nossa cidade, na nossa vizinha. Olha, gente, se vocês souberem ou desconfiarem de um caso desse, denunciem.
Existe canal específico para denúncia análogo ao trabalho. Então, se você não sabe o número, vai lá na internet, quero denúncia para análoga à escravidão. Vai dar um número lá do Ministério do Trabalho. Não precisa se identificar, não. Basta acessar o sistema. Chama Sistema IP. Tá? Então, denunciante pode fazer isso porque, gente, olha, uma pessoa trabalhar por 70 anos sem receber nada, a vida inteira trabalhando como escravo, a gente fica em choque porque a gente acha que acabou, né, a escravidão, mas não, aí. Em conquista e em porções. Meu amigo. Agora 12h46. E olha, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou no Diário Oficial da União, da última quinta-feira, a decisão SUPAS de número 1298, de 3 de setembro de 2025, que deferiu a solicitação da empresa Contígio de Transportes para modificar o termo de autorização da TAR de número BASP 001-5063. Essa alteração permite que a Contígio ia implantar uma nova seção intermediária no trajeto Valença-São Paulo, incluindo agora o atendimento no trecho Vitória da Conquista-São Paulo. Segundo a decisão da seção, implica no reinício da contagem do período mínimo de atendimento da linha, como determina a regulação vigente. O despacho da Superintendência de Transportes de Rodoviários de Passageiros considerou que o mercado, objeto do pleito autorizado à empresa, atendendo às exigências da resolução de número 6.033 de 2023, que regulamenta a prestação de serviço interestadual de passageiros sob regime de autorização. Portanto, está aí, fundada em 1943, atualmente cedida em Belo Horizonte, a empresa Contígio Transportes é uma das principais companhias do nosso Brasil. A inclusão aí de Vitória da Conquista, logicamente, uma das cidades mais importantes do interior da Bahia, amplia aí a capacidade, a capilaridade da rede, da empresa, fortalecendo a ligação da região com a capital paulista, consolidando aí, portanto, a presença da empresa nos principais eixos de longa distância. Aí, mais uma opção, isso é importante, é bem-vindo para a nossa empresa, para a nossa cidade, melhor dizendo, né? Para a categoria dos rodoviários, porque criam-se mais empregos, isso é importante, mais renda, reforça a importância da nossa cidade sob a região. Você vai ter aí mais possibilidades de empresas, de passagens, de valores. E isso é muito bem-vindo. Agora 12h49. E olha, um adolescente autista, o Yuri, que também tem um pai autista e uma mãe que se entregou às drogas, e vários irmãos. O Yuri, infelizmente, foi espancado no residencial Neto Fagundes na manhã da última quinta-feira, por volta das 11 horas da manhã, acusado por populares de cometer crime sexual contra a criança de 5 anos. A criança ficou desaparecida durante a noite e só foi encontrada na manhã do dia seguinte. A morte violenta de Yuri acabou chocando aí toda a população de Itapetinga e região. E para piorar a parte triste dessa história, o exame de corpo de delito feito na criança pelo DPT, pelo Departamento de Polícia Técnica, não confirmou a conjunção carnal. O Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, NEAM, acompanhou aí o triste caso. O Serviço de Inteligência da Polícia Civil investiga o caso e deve identificar as pessoas que participaram do espancamento que terminou na morte. Gente, é terrível, né? Por isso que a gente prega que não faça nada com as próprias mãos sem ter certeza.
É melhor nem fazer, mesmo tendo certeza. Porque você pode cometer um crime, uma injustiça. Só baseado em boatos, uma criança perdeu a vida. E para piorar, um autista. Teve até uma novela que retratou isso recentemente na Rede Globo, em que as pessoas condenaram uma mulher de sequestro de criança baseado num fake news, por uma brincadeira de jovens na escola, pegou-se a foto de uma pessoa, colocou na outra, fizeram uma montagem e espalhou a notícia falsa. E essa mulher foi perseguida por muito tempo. E isso foi baseado em um fato real, em que mataram a mulher por uma fake news, por um boato. Portanto, não transmita informações falsas, não replique aquilo que você não sabe, que não tenha certeza. Nem tudo que aparece no seu WhatsApp é verdadeiro. Pode ser um boato e pode custar uma vida. Tenha muito cuidado com isso. Muito cuidado. Isso é bem sério. Não replique informações que você recebe em grupos de WhatsApp, que você não tem a certeza da veracidade daquela notícia. Isso pode custar a vida de alguém, pode custar a vida de alguém. Imagine só um trabalhador sendo acusado de roubo. Isso acontece muito. E aí, por uma brincadeira, aquilo se torna um boato gigantesco e a pessoa perde toda a dignidade, toda a história, perde até o emprego e pode perder a vida por causa disso. Agora, 12h52. E olha, uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União concluiu que os mecanismos de controles do INSS, para evitar os descontos indevidos dos benefícios dos aposentados pensionistas, são frágeis e meramente formais. Segundo o relatório, o sistema falha em identificar cobranças irregulares, permitindo que entidades e associações incluam mensalidades diretamente nos contra-cheques aí dos segurados sem o devido consentimento. A fragilização desses controles abriu espaço para um esquema entre 2019 e 2024 que gerou aí 6,3 bilhões de reais, conforme apontado pela Polícia Federal e pela AGU. A auditoria também critica a falta de auditorias internas consistentes e de mecanismos ativos por parte da autarquia, ou seja, por parte do INSS, que deveriam zelar pelos direitos dos aposentados. Na prática, os mecanismos existentes se limitam apenas em checagens formais, sem capacidade real de barrar irregularidades, como que aconteceu, Portanto, essas conclusões aí reforçam o diagnóstico da CPMI, do INSS, que investiga aí o rombo bilionário causados por descontos irregulares em beneficiários. O relatório da CGU deve seguir como base para aprofundar as apurações e cobrar as responsabilidades tanto dos dirigentes quanto do Instituto, quanto de entidades envolvidas. No entanto, a grande questão que permanece, meus queridos ouvintes, é como é que pode uma estrutura tão grande, gigantesca do INSS não ter controle sobre o dinheiro do povo, permitindo aí um prejuízo direto à população dos mais vulneráveis. Cadê os controles em INSS? Como é que pode permitir dinheiro dos velhinhos, dos aposentados, sendo roubado aí por essas pessoas? Agora, 12h55. E olha, a última notícia de hoje é que um boletim médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a uma pena aí de 27 anos por suposta tentativa. Suposta não, Quer dizer, ninguém sabe. Apontou aí a existência de um quadro de anemia e pneumonia residual. É um boletim médico divulgado aí após a alta do presidente
apontou a necessidade de tratamento para hipertensão arterial, refluxo gastroesofágico, e os exames aí evidenciaram um quadro de anemia por deficiência de ferro. O ex-presidente não está comendo feijão não, viu? Pois bem, o ex-presidente deixou a prisão domiciliar na manhã de domingo para passar aí por exames e procedimentos médicos em um hospital de Brasília. A ida do hospital contou aí com um esquema de segurança gigantesco criticado pelo filho dele, o Carlos Bolsonaro. Segundo o Carlos Bolsonaro, ele fala que um comboio com mais de 20 homens armados, de fuzis ostensivamente, acompanhados de mais de 10 batedores, reduzindo a velocidade, está bem aí abaixo da permitida da via, apenas para promover a humilhação de um homem honesto, afirmou, portanto, Carlos Bolsonaro. Inclusive, eu li uma outra matéria que o próximo alvo aí de Alexandre de Moraes é Carlos Bolsonaro. Ou seja, toda a família será investigada e julgada por algum motivo. E daí, quando a gente fala que aparenta ser perseguição política, os apoiadores não acreditam. Pois bem, esse é o nosso país. Agora, 12:57. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Rádio Chofé, aqui pela Melodia FM. Você que nos acompanhou ao vivo pelo Facebook, muito obrigado pela sua companhia. Você que nos ouviu pela Rádio Web, continue com a gente. Você que está sintonizado, fique aí, não saia daí. Esse programa Rádio Chofé é idealizado pelo Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e toda a região. Agradecemos pela companhia, pela audiência. Desejamos a todos uma excelente tarde de segunda-feira. Você tem um resto do dia abençoado por Deus. Voltaremos amanhã ao meio-dia, se assim o nosso mestre maior permitir. Continue com a gente, porque daqui a pouquinho tem mais notícias com o portal Notícias Bahia, com meu amigo Léo Pereira e com a querida Luciana Novaes. Forte abraço, até amanhã. Rádio Chofé. Você está ouvindo Rádio Chofé. Você ouviu Rádio Chofé, a voz do rodoviário, um programa do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Vitória da Conquista. Sabemos que a vida é o bem maior do